Você me lembrou na hora certa aí, ó. Graças ao Alex, eu estou botando para gravar a aula. Dessa vez ia passar batido, Alex. Obrigado. Mas nós não perdemos nada, né, na gravação. Eu começava a matéria nova exatamente agora. Então, lá, livro terceiro, dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título 1º, da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo 1º, disposições gerais. Então, como eu lhes disse, o artigo 926 ele inaugura o modo de atuação dos tribunais, noções gerais, disposições gerais. E vejam que o 926 ele prevê lá, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, o que nós temos que ver... Boa noite, Andressa. Seja bem-vinda aí. O que nós temos que ver... Vou só anotar aqui uma questão de que eu esqueça. Acabei de lembrar uma questão lá da Procuradoria. Questão importante. Tem 30 segundos aí. 8/9. Vai falando uma coisa, vai lembrando de outra que anotei. Pois bem. Nós já falamos sobre a uniformização. Que a uniformização sempre foi uma preocupação do sistema processual brasileiro. Falamos sobre a uniformização. E no que consiste a uniformização? É você eliminar a divergência, né? Até um certo momento, a divergência é até um fenômeno salutar para fins de amadurecimento e aperfeiçoamento do direito. O que nós não podemos admitir é a perpetuação da divergência. Então, quando você elimina a divergência, elimina entendimentos contraditórios sobre uma mesma matéria, você está uniformizando o entendimento dos tribunais, uniformizando a jurisprudência. Vejam que esse é, portanto, um dever do tribunal, a uniformização da jurisprudência. E não para por aí. Essa, como eu lhes disse, era uma preocupação que nós até já sempre tínhamos. Mecanismos processuais, institutos processuais, com essa finalidade de eliminar a divergência, promovendo, portanto, a uniformização da jurisprudência. O Código atual, nesse sentido, manteve. E ele trouxe algo novo. Ele trouxe a estabilidade, a integridade e a coerência. Eu vou ser bem breve aqui, porque nós temos ainda bastante coisa para ver, e eu quero finalizar o sistema brasileiro de pronunciamento vinculatório hoje ainda com os senhores. Tá? Então, a respeito da estabilidade. Então, já falamos da uniformização, vou destacar aqui. Conteúdos do 926. Uniformização, que nós já mencionamos. Item 2, a estabilidade. A estabilidade e a coerência, a primeira e a última palavra, né? Então, mantê-la estável e depois coerente. Então, a estabilidade e a coerência, na parte final ali do artigo 926, elas são bem próximas. Tá? A estabilidade significa, e são conceitos, tanto a estabilidade quanto a integridade quanto a coerência, são conceitos muito claros no common law. Então, são conceitos de base, que servem de base para a adoção da teoria dos precedentes, dos stare decisis que nós mencionamos nas últimas aulas. A estabilidade significa o que eles chamam lá de respeito à linha decisória. Respeito à linha decisória. Que nós podemos traduzir aqui, não é nem traduzir, mas uma aplicação prática que a gente costuma referir aqui, é eliminar a divergência interna. Evitar a formação da divergência interna no âmbito do próprio tribunal, cada órgão dizendo uma coisa. Então, quando a gente fala de precedente e de vinculação, a gente sempre pensa na eficácia vertical dos precedentes, que realmente existe. No que significa, no que consiste a eficácia vertical dos precedentes? Uma súmula vinculante do STF deve ser aplicada obrigatoriamente, vinculativamente, por um juiz de primeiro grau na comarca de Pau Grande, Maceió, em Alagoas. Por quê? Porque o STF está acima dessa comarca, do juiz de piso. Então, essa é a aplicação vertical dos precedentes. É a mais comum, não há dúvida disso. Quando se fala em precedente, em aplicação vinculatória, em geral está se falando disso.
Nós veremos que a maioria dos pronunciamentos vinculatórios tem formação nos tribunais superiores / intermediários, em alguns casos. Então, essa é a noção da eficácia, da chamada eficácia vertical. Órgãos superiores, órgãos que estão na cúpula da hierarquia do Poder Judiciário, eles têm alguns pronunciamentos que são aplicados obrigatoriamente aos órgãos inferiores. Vertical, portanto. Mas, além da eficácia vertical, nós também podemos falar numa eficácia horizontal. O que é a eficácia horizontal? Também chamado de dever de autorreferência. Dever de autorreferência. É que o próprio tribunal aplique o seu entendimento. Então, não é numa questão inferior, hierárquico. É ele mesmo. Veja, é a noção de que o próprio julgador mantenha o seu entendimento estável, não mude o seu entendimento com uma frequência que é indesejável. Há não muito tempo atrás, quando mais ou menos ali da edição do Código, saiu um artigo demonstrando que o mesmo julgador, no mesmo dia, na mesma sessão de julgamento, ao julgar casos essencialmente idênticos, o mesmo aspecto fático, proferiu votos em 3 sentidos distintos. Aí é uma questão de uniformização do entendimento, ele com ele mesmo. O que as más línguas pensariam? Eu não. As más línguas pensariam. Que foram 3 assessores diferentes que fizeram cada um dos votos e ele só assinou. Porque ele não foi um sujeito, não teve o seu entendimento estabilizado. Então, o que é estabilidade? É manter o entendimento estabilizado. Não apenas numa questão vertical, mas também numa perspectiva horizontal, quando não há hierarquia. Então, quando não há hierarquia, é no próprio tribunal. Daí que se fala numa questão de divergência intramuros ou de divergência interna. Não é salutar também. Claro que a divergência, olhando para o judiciário como um todo, já é algo ruim. Agora, a divergência interna, do mesmo TJ com ele mesmo, por seus diversos órgãos, também é um vício. Do próprio STJ com ele mesmo, então uma turma pensa uma coisa, outra turma pensa outra. Nós devemos eliminar essa divergência e que aquele que foi derrotado, que o que foi vencedor, manteve seu entendimento. Né? Aquele que foi derrotado deve se alinhar à jurisprudência, ao pronunciamento que foi vitorioso ao final. Então, essa é a ideia de estabilidade. Não tem muito mais a falar além disso. Eu vou pular, não vou seguir a ordem do dispositivo. Não vai mudar nada para vocês. Eu vou deixar, de propósito, a integridade para o final. Então, o próximo tópico que eu vou tratar é a coerência. No que consiste a coerência, meus amigos? Vejam, o que é um sujeito coerente? É que mantém os mesmos posicionamentos a respeito das questões da vida, de um modo geral. Né? O que é um professor coerente? É que adota o mesmo procedimento, do começo ao fim, não havendo circunstâncias necessárias para mudar. O que é um político coerente? É que vota na mesma linha propositiva de ideias com a que ele foi eleito e com a sua bandeira que ele leva durante toda a sua vida política. E o que é um julgador coerente? Mesma lógica. É aquele que mantém. Então, veja, é próximo da estabilidade. Só que a coerência, lá no Common Law, ela é muito associada à ideia de isonomia. Aquele que concede tratamento iguais para casos iguais, ele obedece à coerência. Não muda. Porque quando ele obedece à coerência, ele não depõe contra a estabilidade. Quer dizer, o sujeito que é coerente, ele é também estável. Né? O julgador que promove a coerência, ele promove também a estabilidade do entendimento. Então, coerência, meus amigos, tem essa ideia muito associada na família do Common Law à isonomia. Que eu mencionei para os senhores, está na base da formação do modelo de precedentes no Common Law. É o treat like cases alike. Tratar os casos iguais de maneira igual. Treat like cases alike. Que está na base também do stare decisis et non movere quiet, que é reduzido pela fórmula do stare decisis, uma aplicação vinculatória. Então, a vinculação no Common Law, o precedente, está associada à ideia de estabilidade, está associada à ideia de coerência. E nós mencionamos isso no encontro passado.
as garantias, os valores fundamentais que o sistema de vinculação consagra. Bom, o mais importante, sem sombra de dúvidas, o mais importante e o mais controvertido, é importante os senhores entenderem, é a integridade. Senhores, integridade vem, sem sombra de dúvidas, até tinha no começo quem tentava divergir, mas sem sombra de dúvidas, hoje em dia é indene de dúvidas, não tem questionamento com relação a isso, pode concordar ou não. Mas essa ideia de integridade vem, diria a doutrina nessas expressões meio brega que a gente usa, né? Vem das penas talentosas, vem da obra do professor Ronald Dworkin. Professor Ronald Dworkin, que, dentre diversas concepções, era um justo filósofo, renomado e com leitura e aplicações internacionais no mundo inteiro. Dentre as suas principais teses filosóficas, nós temos essa aqui, ó, do Law as Integrity. Law as Integrity. O direito como integridade. E aí aparece no texto da lei integridade, não é à toa. Eu não posso aqui, veja, eu precisaria de um semestre inteiro para falar tudo pormenorizadamente de precedentes, de proximidades com o common law. Muito resumidamente, até para o tópico, para o ponto que nos interessa aqui, a integridade é trabalhada pelo Dworkin como sendo o meio termo entre duas correntes clássicas no direito norte-americano. Nós não vamos nos deter muito a cada uma delas, naturalmente, porque nós não estamos aqui preocupando uma investigação acadêmica, nem um curso específico sobre vinculação no common law, ainda mais no direito americano. Mas a distinção clássica entre essas duas vertentes era, de um lado, os convencionalistas e, de um outro lado, os pragmatistas. Então, nós temos, de um lado, os convencionalistas e, de outro lado, os pragmatistas. Isso no direito norte-americano. E o Dworkin defendia que os dois estão equivocados e o certo seria a integridade. O direito como integridade. Qual é a distinção entre cada uma delas? Muito resumidamente, que não dá nem para falar que é um resumo. Aqui é uma sinopse, né? Palavras-chave. Os convencionalistas, ou o convencionalismo, né, o direito como convencionalismo, ele se apegava às convenções pactuadas previamente. Então seria, vamos assim dizer, mal comparando, tá? Os positivistas se apegavam àquilo que estava escrito. Enquanto que os pragmatistas, eles não se apegavam às convenções, mas eles se pegavam, davam uma ênfase maior às consequências práticas das leis e das decisões. Então, para os pragmatistas, não era tão importante assim o que estava escrito na lei, as convenções pretéritas ou na Constituição. Valia mais e tinha maior peso na interpretação as consequências que aquilo poderia ter para a sociedade a ser construída. E aí o que Dworkin falou? Olha, os convencionalistas, os que têm como base primordial as convenções, eles pretendem governar o presente com olhos no passado. E os pragmatistas, eles pretendem governar ou aplicar o direito no presente com os olhos para o futuro, desprezando o passado. E aí ele, muito resumidamente, vem a dizer que nenhuma dessas visões estão certas. Que o correto seria uma posição intermediária. Então, você olhar para o passado, para analisar o presente e também ter olhos no futuro. O direito como integridade. O direito como um todo integral, íntegro. Tem que analisar tudo. Então, isso que significa muito, com várias consequências. Esse direito como integridade tem várias subteses. Muito resumidamente, é isso que significa o direito como integridade. E aí, algumas dessas teses, dessas subteses, dentro dessa perspectiva bem geral
do professor Ronald Dworkin, eu vou ter que mencionar para os senhores aqui. A primeira delas, estou colocando ali no chat, é a que se chama de História Institucional. Então, e vou colocar uma outra aqui, é a mesma coisa, mas não é exatamente idêntico, mas um decorre do outro, a ideia do romance em cadeia. Então, o intérprete, ao analisar o direito, ele deve respeito a uma história institucional. E ele deve atuar como que um romancista que escreve um livro em cadeia. Vou explicar cada uma desses pontos. O romance em cadeia decorre da história institucional. Para Dworkin, o intérprete, ao analisar um dispositivo qualquer, ele não pode imaginar, cogitar a hipótese de estar partindo de um marco zero teórico. Do tipo, ninguém nunca escreveu sobre isso, eu vou inovar. Porque quem está inovando não deve preocupação para o passado. Né? O que ele está a prever, na verdade, é que o intérprete deve analisar toda a história institucional daquele instituto. Então, de onde surgiu, por que é assim, como que é aplicada pelo tribunal. Você olha o passado e você também atua como um romancista em cadeia. O que é? Como é que funciona um romance em cadeia? Romance em cadeia... Romance é um gênero literário, né? É um gênero literário. Você imagina esse livro que eu acabei de receber. Você imagina que esse livro aqui, nem sei qual é, vamos descobrir juntos. Você imagina que tudo de bom vai acontecer. Você imagina que esse livro aqui, ele seja um romance em cadeia. No romance em cadeia, é muito parecido com os livros de direito que são coordenados, sabe? Tem um coordenador, um organizador, e cada autor escreve um capítulo em separado. Então, ali tem vários autores e um coordenador. No romance em cadeia, como eu disse, é um gênero literário, romance. Imagine ali, quando a gente fala romance, uma Agatha Christie da vida. Jô Soares também escreve romance. Então, livros do gênero literário romance, escrito por vários autores, o que você imagina? Serão 15 autores. Cada autor vai receber um capítulo e tem ali uma visão geral de qual é a ideia do organizador. Então, o organizador pensou numa história que vai começar em tal lugar, que vai ter tantos personagens, e no final, sei lá, o personagem X terá morto, o personagem Y será o culpado. E cada um dos romancistas, cada um dos autores vão escrevendo um capítulo em separado. Claro, depois tem um sorteio para ver quem é que vai começar. O autor do capítulo de número 1, primeiro capítulo, ele tem naturalmente muito mais liberdade para conduzir aquela história do que o autor do capítulo derradeiro. Né? Então, o autor do capítulo primeiro, do primeiro capítulo, ele está vinculado à sinopse geral que o organizador lhe apresentou. Ao passo que o autor do capítulo de número 15, ele tem que ler obrigatoriamente todos os capítulos anteriores para que ele possa finalizar. E ao finalizar, ele está preso à sinopse. Veja, a vinculação à sinopse, ao objetivo do organizador, é alcançado tanto pelo primeiro, quanto pelo quinto, quanto pelo 15º, no nosso exemplo, autor. Só que o cara do primeiro capítulo está preso só à sinopse. O sujeito do 5º capítulo está preso à sinopse e ao que os outros 4 escreveram previamente. Ele tem que dar continuidade à história. Então, é isso que é um juiz que age com integridade. É um juiz que lê os capítulos anteriores e tem a preocupação com o futuro, em alcançar a sinopse. Essa ideia de romance em cadeia é uma metáfora, obviamente, uma figura de imagem que Ronald Dworkin constrói. E ele diz que o juiz deve atuar como um romancista que escreve um romance em cadeia. Ele tem que olhar para o passado, como os convencionalistas pregavam. Ele deve analisar fazer o seu capítulo que lhe foi incumbido, que seria o presente, com os olhos voltados também para o futuro, com as consequências do que ele está escrevendo, porque todos têm que, ao final, conduzir para a sinopse geral. Então, não pode o autor do primeiro capítulo, nem do 5º capítulo,
deixar vivo, sei lá, ou sei lá, matar. Eles escrevem lá que morreu o autor do crime inicial. Vai perder sentido a história. Vai ficar incoerente. Como não pode também o autor do 15º capítulo dizer que o autor do crime foi outro, que não o que estava indicado, porque senão a história também não vai fazer sentido. Então, essa é uma figura de imagem que ele construiu. História institucional, respeito à história institucional. É uma análise ao passado, nessa figura de imagem, o que os outros autores anteriores escreveram. Mas nós não estamos aqui dando aula de literatura, né? Quanto aos juízes, ele deve analisar o que já se escreveu sobre aquele instituto. Um juiz que tem uma preocupação em tratar o direito como integridade, ele não pega um caso, essa aqui está falando de dano, sei lá, ofensa à honra de uma pessoa jurídica. Nunca ninguém falou sobre isso. Eu não vou nem pesquisar. E aí vou passar as minhas considerações aqui. Não, isso não é um sujeito que age como integridade. O jurista que age como integridade, ele olha para o passado e olha para o futuro. Ele olha para o direito como um todo, portanto. Um todo íntegro. Então, essa aí, história institucional, romance em cadeia, são termos são expressões muito bem pontuadas à tese de Ronald Dworkin. Que a doutrina brasileira vai dizer que o juiz não pode criar um marco zero interpretativo, como eu mencionei aqui para os senhores, que o juiz deve respeito. Vou botar aqui como outro item. Continuidade à linha decisória. Quando ele respeita a história institucional de um certo tópico, de uma certa questão jurídica, ele está dando continuidade à linha decisória que envolve aquela questão. Tá? E aí, um outro ponto importante dessa teoria do direito como integridade é a tese da única resposta correta, que é uma premissa que tem como uma premissa fática a figura do juiz Hércules. Juiz Hércules. O que significa isso? Isso é um outro ponto da teoria do professor Dworkin, e que é nesse ponto que ela é mais mal compreendida. Em primeiro lugar, Dworkin sustenta nessa tese, Law as Integrity, a existência de uma única resposta correta. Nós temos duas leituras possíveis a se fazer. Uma leitura substancial, material, como se realmente só existisse uma única resposta para cada caso, ou uma leitura procedimental, que é a que eu prefiro. Ao que me parece, Dworkin trabalha com uma figura de imagem, com uma analogia. Quando ele diz que o juiz Hércules chega à única resposta correta, é claro que ele não está tratando isso de modo literal, de modo substancial, ao meu ver. E aí você encaixando com o que nós vimos até agora, a ideia de integridade, respeito à história institucional, a atuação como se fosse um romancista em cadeia, para que ele continue e dê sequência à linha decisória. Ele é mais um dos juízes que compõem uma mesma estrutura do Poder Judiciário. O juiz vai em busca da única resposta correta. Quando o juiz olha para o passado e se preocupa para o presente, ele deve atuar em busca da resposta correta, para manter a linha decisória, para promover a história institucional. Não é que literalmente, veja, ele não está defendendo que o juiz se torne literalmente, denotativamente, um super-herói, o Hércules. Ele deve atuar como um super-herói. Ele deve atuar no sentido incansável de buscar a resposta correta. Não é que substancialmente, portanto, tenha apenas uma resposta para cada caso. Mas, ao meu ver, é uma perspectiva procedimental. Ao fim e ao cabo, e aí é o que nos importa aqui, o que Dworkin queria combater, como eu lhes disse, Dworkin foi um jus filósofo, né? Um filósofo do ramo jurídico. Então ele não estava preocupado com questões de processo civil, nem de direito civil. Ele tinha uma perspectiva mais macro, mais generalizante, mais englobante, portanto. E ao final, o que ele tinha como ponto principal de sua tese era eliminar
às arbitrariedades interpretativas. O sujeito poder dizer uma coisa absolutamente nova que contraria tudo que todo mundo diz. E um sujeito que atuasse assim, ele não estaria preocupado com o direito como integridade, não estaria preocupado em manter a história institucional, era como se ele criasse um direito só dele. E isso não poderia existir. Então, direito como integridade, esses tópicos são muito mencionados: história institucional, romance em cadeia, manutenção da linha decisória, única resposta correta e juiz Hércules. Eles vêm da obra de Ronald Dworkin, e a finalidade é, essencialmente, muito resumidamente, eliminar as arbitrariedades interpretativas. Eu nem escrevi ali, mas tudo gira em torno, portanto, do juiz não poder criar um marco zero interpretativo. O juiz inovar injustificadamente na interpretação dos diplomas. Então, se tem uma manifestação pretérita e que o próprio ordenamento, como é o nosso caso, diz que ela é vinculatória de um órgão que lhe é superior, o juiz tem que procurar saber disso. E, tendo encontrado isso, ele tem que seguir, manter a linha decisória, ainda que ele não concorde. Aí ele abre um voto para externar sua posição em sentido contrário, publica um artigo, se for o caso, tente pela via democrática mudar, mas ele, como um juiz que é, e como se fosse um autor de um mesmo livro a sair, né, um romance em cadeia, ele tem que submeter aquela linha decisória. Muito resumidamente mesmo, era isso que nós tínhamos para ver nesse tópico do artigo 926. Falamos, portanto, item 1, uniformização, item 2, estabilidade, item 3, coerência, item 4, integridade. Agora, meus amigos, resolvi aqui uma. Foi. Agora, meus amigos, eu quero ver com os senhores, encaminhando aí para o final, não é o propriamente final, encaminhando para o final dessa primeira parte dos pronunciamentos vinculatórios, eu quero tratar com os senhores sobre a constitucionalidade desse regime, desse modelo. Saber, portanto, se pode ser tido como constitucional a previsão do CPC que denota uma ideia de vinculação dos pronunciamentos. Se nós estamos aqui analisando se pode ser tido como constitucional ou não, é porque naturalmente há quem diga que é inconstitucional, né? E aí podemos citar os professores Nelson, Neri, Júnior, o professor Lênio Streck, estou escrevendo aí para vocês, o professor Georges Abu. Esses são alguns dos principais expoentes da alegação da inconstitucionalidade desse modelo de vinculação. Segundo eles, não é que a vinculação ela é de toda, já de início, inconstitucional ou inadequada. Não é. Para eles, não poderia uma lei ordinária, como é o CPC, o CPC é um código, mas ele é uma lei ordinária. Os códigos são leis, né? É a Lei 13.105 de 2015, o CPC é uma lei ordinária. E, segundo eles, isso não poderia, a vinculação não poderia ser tratado em texto infraconstitucional. Dito de uma outra forma, a vinculação somente seria constitucional, ou somente será constitucional, se contar com uma previsão nesse sentido na Constituição. E nós temos uma mosca, uma graciosa mosca passando aqui pela frente. Mosquito, sei lá. Deve ser aquele bichinho de luz. O dia que está quente aqui, deve ser isso. Bom, então seria inconstitucional, porque não poderia uma lei infraconstitucional tratar a esse respeito sem uma autorização na Constituição. Eles utilizam como exemplo a vinculação no controle de constitucionalidade, né? Artigo 102, parágrafo 2º, e o artigo 103A da Constituição Federal, que trata sobre a súmula vinculante. Então ele diz assim, tá vendo? O constituinte,
lá em 93, incluiu o parágrafo 2º no artigo 102, para falar que é vinculatória a decisão do STF em sede de controle de constitucionalidade. Essa redação depois foi alterada pela emenda constitucional 45 de 2004, mas manteve a vinculação, mas alterou a Constituição. Então lá acertou o constituinte revisor. No artigo 103A, a emenda constitucional 45 de 2004 também incluiu na Constituição a previsão de vinculação à súmula do STF. Então ali, ok. Eles até criticam, em certo ponto, a vinculação à súmula, mas aí foge aqui do contexto. Mas eles falam que é constitucional. Ali é constitucional. Goste ou não goste, porque está na Constituição. Só que essa visão deles, ela é minoritária, tá? Prevalece o entendimento por todos aí, professor Fred Didier, professor Alexandre Câmara, a Luísa Gonçalves de Castro Mendes, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, é o meu entendimento. É com uma imensa... Qualquer um que você pensar, Marinoni, Wambier, é a posição da doutrina majoritária, a ideia de que esse sistema ele é, sim, constitucional. Qual seria a grande falha, portanto, na percepção desses autores, que sustentam a necessidade de uma previsão em texto constitucional? O que se advoga pelos adeptos do modelo de vinculação, quem sustenta, portanto, a constitucionalidade, é que o artigo 102, parágrafo 2º, e o 103A da Constituição Federal, vou tentar pegar aqui a redação desses dispositivos, porque aqui é importante ser bem preciso. Ó, artigo 102, parágrafo 2º, Constituição Federal. Tá aí. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Então, a decisão do Poder Judiciário vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário e também o Poder Executivo, a administração pública, em todas as esferas, administração pública direta e indireta, em todas as esferas, na esfera federal, estadual e municipal. Aí olha o que o 103A prevê, algo muito parecido. Artigo 103. Ih, peraí. Copiou ali o outro. Deixa eu ver se agora vai. Acho que agora foi. Então, 103A da Constituição Federal. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões, a ideia de súmula e jurisprudência, reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, e não para por aí, e também em relação à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Bem como pode também o STF proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Em todos os casos, meus amigos, nesses dois casos, portanto, no 102, parágrafo 2º e no 103A, a necessidade de previsão no texto constitucional se dá por essa passagem aqui, ó, porque não vincula apenas o judiciário, vincula também a administração pública.
o poder executivo. Então, como a Constituição, lá no artigo 2º, prevê independência entre os poderes, independência e harmonia entre os poderes, não poderia uma norma infraconstitucional... Nós temos a lei da DIN 9868, né? Por que não previu lá e teve que prever na Constituição? Porque a vinculação das decisões do STF em controle de constitucionalidade não vinculam apenas o Poder Judiciário, vinculam também a administração. Pois para vincular um outro poder, você tem que tratar na Constituição. Por isso que o 102, parágrafo 2º está lá. Por isso que o 103A está lá. E por isso que não há inconstitucionalidade no CPC prever a vinculação do Judiciário para o Judiciário. Porque eu já mencionei para vocês que a estrutura do Poder Judiciário ela é mesmo hierárquica e piramidal. Porque os órgãos que estão acima, eles exercem uma influência vertical nos órgãos que estão abaixo. Eles estão acima, eles têm o poder de definir a interpretação do direito. Veja, não se cogita da inconstitucionalidade, por exemplo, dos recursos. E por recurso é tratado por uma lei infraconstitucional, por leis infraconstitucional, de modo geral. A Constituição faz poucas referências ao recurso. Lá no artigo 102, inciso 3º, no artigo 102, inciso 2º e 3º, no 103, no 105, 102 e 105, incisos 2º e 3º, trata lá da previsão da função revisional, da função recursal pelo STF, pelo STJ, mas nada é dito contra os tribunais de modo geral. Aliás, até diz, no 109 fala do TRF, mas não se cogita de inconstitucionalidade do poder de um tribunal reformar a decisão do juiz de primeiro grau. Por que não se cogita, mesmo estando isso em lei infraconstitucional? Porque não há necessidade da Constituição prever algo que é vinculado ao próprio poder. Então, uma lei que disciplina a atuação do judiciário, ela não é inconstitucional ao prever a vinculação em relação ao judiciário. Aí você não está extrapolando a independência entre os poderes. Tá? Esse é o principal argumento pelo qual você rechaça a pecha de inconstitucionalidade, a acusação de inconstitucionalidade. A necessidade de previsão no texto constitucional, ela deriva de uma vinculação, da eficácia vinculatória em relação a outro poder. E como a Constituição prevê no artigo 2º a independência entre os poderes, qualquer norma infraconstitucional que fosse contrária a essa ideia seria realmente inconstitucional. Aí sim. Mas como a própria Constituição pode excepcionar ela mesmo, né, aquele princípio da leitura integral da Constituição, leitura sistemática de toda a Constituição, não tem problema nenhum. No artigo 2º ela falar que são autônomos e independentes, e no 54, salvo engano, falar que o Legislativo controla as contas do demais, e no 102, parágrafo 2º, e no 103, a dizer que o Judiciário vincula também a administração em certos pontos. Então, só a Constituição pode excepcionar a ela mesma. Tá? Então, essa é a principal razão pela qual se afirma a constitucionalidade desse modelo de vinculação. Vamos passar para o próximo tópico. E vamos assim dizer, é o penúltimo tópico. E é um dos mais importantes. Né? É o fecho da abóbada, se podemos dizer. Tomar um ar aqui. Vamos lá. O que nós vamos ver agora é o artigo 927 do CPC. E eu quero ver com os senhores, na verdade eu vou apresentar algumas teorias para os senhores, sobre qual seja o alcance do 927. Então, eu vou colocar o 927 como um todo aí para vocês, e depois nós vamos destrinchá-lo. Tá aqui. Deixa eu ver se... Aí, acho que foi. Tá certo, tá tudo aí. Olha, artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Alguma novidade aí? Acabamos de falar. Não, né? Já está lá no 102, parágrafo 2º. Os enunciados de súmula vinculante. Alguma novidade aí? Também não. Está na Constituição, artigo 103A. Aqui nesses dois incisos,
o 927, o CPC se limitou a reproduzir algo que já estava afirmado, previsto. Aí vem o inciso 3º. Os juízes devem observar os acórdãos proferidos em incidente de assunção de competência ou acórdãos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinários e especial repetitivos. Falaremos sobre isso. Inciso 4º. Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. E também o inciso 5º. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Então, está aí todo o 927. Vou analisar ponto por ponto com os senhores. Vamos, por hora, parar no caput. O que eu quero ver com os senhores, no caput, é o que significa esse termo aqui, ó, observarão. Porque o que está escrito no caput do 927, é que os juízes e os tribunais observarão, ou devem observar. É um verbo impositivo. Mas o que significa esse observar? Observarão, devem observar. Vejam, você pode muito bem interpretar que você viu lá uma súmula vinculante, né? Observar o quê? Item 2, enunciado de súmula vinculante. Você pode olhar aquele enunciado e aqui observei, caguei, não vou seguir. Você observou, não deixou de observar. Será que observar significa literalmente só observar? Só visualizar? Ou é mais do que isso? Naturalmente é mais do que isso. É aqui, é nesse observarão, devem observar coercitivamente, estão vinculados. Há uma ideia de vinculação. Agora, aqui não tem nem muita controvérsia, não. Claro que quem diz que é inconstitucional vai falar que nada disso vincula. Só vincula o que está na Constituição. Foi o que eu passei para os senhores ainda há pouco, o posicionamento do Nelson Neri, do Jorge Abu, do Lênin Streck. Coloquei ele em cima para vocês. Claro que eles vão falar que não vincula. Até por coerência, falando agora sobre a coerência, né? Mas para quem sustenta que é constitucional, que é a maioria, aqui tem mais uma divergência. Qual é a divergência aqui? Olha, eu vou ser muito franco. Acho que o mais fácil é mandar logo a real. De um modo geral, as pessoas, os doutrinadores, têm ranço, têm problema com os incisos 4º e 5º. Inciso 1º, 2º e até o 3º não incomoda ninguém. Todo mundo vai falar que é isso mesmo, está certo. O grande problema estaria nos incisos 4º e 5º, porque não acham correto que todas as súmulas do STF e todas as súmulas do STJ vinculem, deva ser observado obrigatoriamente, e também que orientações do plenário não devam vincular. O grande objetivo é esse. Tá? E aí eu vou lhes apresentar, antes de analisar cada um desses incisos, que eu vou fazer já com os senhores, eu vou lhes apresentar a posição dos principais autores que trataram sobre o tema. Eu vou, em primeiro lugar, lhes apresentar a tese da professora Tereza Arruda Alvim. Na verdade, Tereza Arruda, ela pediu para não ser chamada mais de Alvim, né? Tereza Arruda. E o que ela prevê? Ela sustenta que é vinculatório, na verdade, que estamos a analisar o que vincula. Ela vai afirmar que a vinculação depende da previsão de reclamação. Então, para Tereza Arruda, a vinculação não vem do 927. Para a professora Tereza Arruda, a vinculação vem da previsão pelo código, pelo ordenamento, da reclamação. Reclamação que nós não vimos ainda, é conteúdo aqui desse semestre, mas vamos antecipar aqui minimamente, porque é muita coisa para ver. Cobertor curto, né? Reclamação é um instrumento cabível, vou pegar aqui o 988, para fazer valer a autoridade do tribunal. Então, quando se desrespeita aqui, da reclamação. Quando se desrespeita uma decisão do tribunal nos moldes como está previsto lá no artigo 988,
Você pode bater às portas do próprio tribunal e formular uma queixa e apresentar uma reclamação. O juiz lá embaixo não está seguindo o que você falou, vamos assim dizer. E aí, para ela, isso que seria vinculatório. E aí você tira o inciso primeiro, é uma outra hipótese, tá? Inciso segundo, garantir a autoridade das decisões dos tribunais. Inciso terceiro, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade. São dois casos que estão lá. Inciso quarto, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Vejam, portanto, que tem algumas coisas que estão no 927 e não estão no 988. E dessa comparação entre o 927 e o 928, segundo a professora Tereza Arruda Alvim, o que traz a vinculação realmente é o artigo 988. Ok? Então, nem tudo que está no 927 para a Tereza Arruda Alvim seria vinculatório. Uma outra posição importante é a do professor Alexandre Câmara. Para o Alexandre Câmara, a vinculação não está no 927 também, mas ele não utiliza como parâmetro a reclamação. Para o Câmara, há necessidade de uma outra norma prevendo a vinculação. Então, o 927 traz um rol que não é todo ele vinculatório. Para que seja vinculatório, ele chega a afirmar a necessidade de uma leitura combinada do 927 com outros diplomas, com uma outra norma. Então, no 927, inciso 1º, está lá em cima, está previsto que os tribunais devem observar as decisões do STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Mas não é o 927, inciso 1º, que prevê a vinculação. Na verdade, a vinculação estaria no 102, parágrafo 2º da Constituição. Essa é a lógica dele. Inciso 2º, 927, trata lá os enunciados de súmula vinculante. Vai dizer ele. Não é esse inciso 2º que traz a vinculação em si. É o 103A da Constituição Federal. Tá? O inciso 3º do 927 tem alguns institutos que nós veremos. Eu vou analisar cada um deles muito rapidamente com os senhores, já. E esses três, no inciso 3º tem 3 institutos. Tá? Tem o IRDR, tem o IAC e tem o RR, recursos repetitivos. Esses 3 institutos que estão no inciso 3º têm previsão do CPC, da vinculação. Eu só não vou adiantar aqui para não confundir. Mas volto a dizer, o grande problema do Câmara está nos incisos 4º e 5º. Ele não concorda que isso seja vinculatório. Então acaba constituindo uma tese para afastar a vinculação daqueles institutos. Orientação do plenário, inciso 5º, e súmula do STF, súmula do STJ, inciso 4º. Ok? Tem uma outra posição que também é digna de nota, que é do professor Marinoni. Professor Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, tá? Luiz Guilherme Marinoni. Ele prevê, e eu não coloquei ali, para o Luiz Guilherme Marinoni, apenas pronunciamentos dos tribunais superiores são vinculatórios. Então, somente pronunciamentos judiciais dos tribunais superiores podem ser vinculatórios. Tá? Tem um erro de grafia ali, eu estou com pressa. Tá? Então, por exemplo, ele vai manter ali o inciso 1º do 927, decisão do STF em sede de controle concentrado. O inciso 2º, súmula vinculante. E no inciso 3º, ele vai deixar apenas as decisões proferidas no julgamento de RE, recurso extraordinário repetitivo, e de RESP, repetitivo. O IRDR, que é formado no Tribunal Intermediário, não gera vinculação pela atuação do Tribunal Intermediário. Só quando aquele IRDR subir para o Tribunal Superior
e no Tribunal Superior tiver uma decisão, é que vai ser vinculatório. Então, para a tese do Marinoni, a função de definir o direito está prevista na Constituição para o STF, sendo guardião da Constituição, e para o STJ, dando a última palavra da lei federal. Então, somente posicionamentos desses tribunais superiores podem ter eficácia vinculatória. Essa é a tese do professor Luiz Guilherme Marinoni. Claro que tudo isso muito resumidamente, né, meus amigos? E a doutrina majoritária, aos meus olhos, ao meu ver, é no sentido de que tudo é vinculatório. Então, D, majoritária, é no sentido de que tudo é vinculatório. Mas aqui, veja, a majoritária nem tanto assim, tem muitas posições, e do contrário que isso vai ter que ser estabelecido ao passar do tempo, até mesmo pelos tribunais superiores. Ok? Agora, como eu tinha combinado, dito aos senhores, vamos analisar cada um dos incisos do artigo 927. Deixa eu separar aqui muito rapidamente, vamos lá. Inciso 1º do artigo 927. Vou copiar aqui e vou colocar ali embaixo para os senhores, vamos fazendo a referência e uma interpretação de cada um desses dispositivos. Olha lá. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Já disse aos senhores que isso não há nesse dispositivo propriamente uma novidade. Por quê? Porque o artigo 102, parágrafo 2º da Constituição Federal e também o artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, prevêem essa vinculação. Então, aqui não há novidade do Código de Processo Civil de 2015. Tem de novo aqui, que nós não podemos deixar passar, é que o artigo 927, como eu lhes disse, ele é inspirado, sem sombra de dúvidas, na teoria do precedente, né, do common law. E aí, o que se vem defendendo é que na teoria do stare decisis, nós temos um fenômeno que é a holding ou ratio decidendi. Esses são termos que os senhores vão ouvir cada vez mais, tá, meus amigos? Holding, no direito norte-americano. Ratio decidendi, na Inglaterra. Isso significa dizer, meus amigos, que é a base vinculatória da decisão. Que uma coisa é você saber que vincula. Um outro drama é você saber o que vincula. Porque numa decisão, nós temos argumentos dito de passagem, argumentos a latere, que não vinculam. Só apenas o que vincula é aquilo que é o conteúdo principal da decisão, que é justamente a ratio decidendi. Isso aqui já vinha sendo trabalhado na jurisprudência do STF, entendimento do STF, portanto, mas com outro nome, não como holding ou ratio decidendi, até para significar a mesma coisa. Mas a tese que nós tínhamos aqui era a eficácia transcendente dos motivos determinantes da decisão. Era uma tese, inclusive, do ministro Gilmar Mendes. Ganhou força inicialmente, depois perdeu força, e agora com o Código de 2015 vai retomar força com certeza. Está retomando força com certeza. A eficácia transcendente é produzir efeitos, portanto, para fora do julgado. Né? E eficácia transcendente do quê? Dos motivos determinantes, da ratio decidendi, das principais razões de decidir. Então, uma vez
o 927, prevendo a vinculação das decisões do STF em sede de controle concentrado, nós teremos uma mudança no sistema jurídico, de modo que a Lei 9868 de 99, sendo interpretado à luz dos artigos 926 e 927, inciso 1º, que fazem nítida alusão ao common law, nós teríamos, então, por via indireta, a implementação no nosso sistema da vinculação à ratio decidente, aos motivos determinantes, que não estão, portanto, no dispositivo, não estão na parte que formou coisa julgada, né? Os senhores viram coisa julgada em processo civil 1. A eficácia transcendente dos motivos determinantes são extraídas da fundamentação. Então, a fundamentação vincularia. Se você for lá ao CPC, no artigo, eu só acho aqui para vocês, não quero perder tempo com isso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui fácil para pegar aqui. 506. Não é o 506, é o 504. Olha o que o 504 prevê do CPC. Não fazem coisa julgada. Então não gera imutabilidade, a definitividade. Os motivos, a fundamentação, ainda que importante para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Lá pelo 927, inciso 1º, na adoção do common law, na adoção da stare decisis, na adoção do holding, da ratio decidente, seria uma exceção. Vincularia sim. Tá? Então tá aí as menções que me cabiam fazer aqui no tempo disponível que nós temos. Esse 927, inciso 1º, ele não inova de todo no sistema jurídico, já tem lá a disposição do 102, parágrafo 2º da Constituição, 28, parágrafo único da Lei de Regência, da ação de declaratória e constitucionalidade, e que tem ali uma discussão sobre um alcance ainda maior do Instituto, permitindo a vinculação não do que está no dispositivo, mas a vinculação dos fundamentos da decisão. Uma tese que já era adotada pelo STF, aí voltou atrás, a Corte reverteu o entendimento, justamente porque não tinha disposição nesse sentido, e o entendimento que vem prevalecendo agora é que o 927, inciso 1º, seria a consagração, portanto, da eficácia transcendente dos motivos determinantes. Ok? Vamos lá, vamos avançar. Agora eu quero ir ao 927, inciso 2º, com os senhores. Já vai. Os juízes e os tribunais observarão, inciso 2º, os enunciados de súmula vinculante. Vejam, a súmula vinculante também não tem inovação. Aqui, nesses dois dispositivos, o código ele atua como que um organizador, um sistematizador daquilo que vai ter eficácia vinculatória. Então, já que eu estou tratando aqui no 926, 927, 928, de uma aproximação com o common law, de uma adoção do sistema de stare decisis, deixa eu fazer logo um rol aqui do que vincula. Essa me parece ser da lógica do legislador. Artigo 103A da Constituição Federal prevê a eficácia vinculatória da súmula vinculante, e a Lei 11.417 de 2006 trata da sistemática de adoção, revisão e cancelamento das súmulas vinculantes. Vejam, portanto, que muito antes do CPC de 2015. Só quero atentar aos senhores, isso é importante. Eu já mencionei para vocês que jurisprudência, precedente, súmula são conceitos distintos. E eu já mencionei para vocês na aula passada que a súmula ela é um extrato, né, abstrato do entendimento do consolidado do tribunal. Então a súmula é um passo seguinte da jurisprudência consolidada, vamos assim dizer. Fizemos a definição quanto a esses pontos na aula passada, onde eu remeto os senhores. E eu disse que não basta ler a súmula, como não basta ler a ementa. Tem que ler o julgado como um todo. Tem que ler todos os julgados. Então, o que vincula não é apenas aquele enunciado, aquele texto abstrato, aquele conjunto de signos. São aquelas palavras apenas. É todo o entendimento do tribunal por trás daquelas palavras. Elas fazem um resumo.
elas tornam uma exteriorização apenas do que foi julgado em diversos posicionamentos. Aí olha o parágrafo 2º, 926. Ao editar enunciados de súmula vinculante é apenas um exemplo. Ao editar enunciado de súmula, cada tribunal tem sua súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação. Porque a lógica aqui é tratar iguais casos iguais. Também falamos sobre isso na aula passada. O sistema de vinculação ele não gera um engessamento do direito. É para tratar iguais, treat like cases alike. Trate os casos iguais de maneira igual. Mas os casos que não são iguais, você pode proferir um entendimento diferenciado. Então você tem que saber qual é a circunstância fática que ensejou a súmula, que ensejou cada entendimento anterior à súmula, para que você possa verificar se o seu caso ele é realmente idêntico, isonômico ou não, ou se ele é distinto. É na análise, portanto, das circunstâncias fáticas, dos precedentes, das decisões que geraram a jurisprudência, o conjunto de decisões, e depois que gerou a súmula, que você vai conseguir verificar se o seu caso é idêntico ou distinto. E só assim que você pode brigar pela distinção. Tá? Então não vão por aí achando que o sistema de vinculação deixa o direito mais fácil. Muito pelo contrário, deixa mais difícil. Ok? Bom, inciso 3º do 927. Só um momentinho. Estou trazendo aqui para baixo para vocês, vendo inciso por inciso. Vou apagar aqui para limpar. Aí. Tá aí. Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência. Para, item A, esse inciso 3º tem 3 institutos. Item A é o IAC, previsto nos artigos 947 e seguintes do CPC. Nós já vamos falar sobre eles. Nós vamos ter um momento próprio na disciplina para tratar dos incidentes nos tribunais. 947 e seguinte. Vou pegar aqui a redação do 947, sem pretensão de esgotar o Instituto, mas só para pontuar, na verdade, a distinção. Na verdade, me perdoem, não é 947 seguinte, é só 947 do CPC. Esse Instituto é regido só pelo 947. Percebam, a redação do caput do 947 me parece elementar. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de competência originária, então modo de atuação do tribunal, envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Então, o que justifica a vinculação numa busca de uniformização do entendimento, de estabilização, de coerência, é que a questão discutida seja relevante, uma relevante questão de direito, com grande repercussão social, e que não tenha repercussão em múltiplos processos. Porque se tiver repercussão em múltiplos processos, nós vamos para a segunda hipótese, para a letra B, que eu vou colocar já já ali para vocês, que é o IRDR. Então, o IRDR é para a questão relevante de direito, com grande repercussão e que tem repetição. E o IAC, incidente de assunção de competência, é para questões relevantes do ponto de vista jurídico, com grande repercussão social e sem repetição em múltiplos processos. São causas, por exemplo, que envolvam o direito de família, questões que envolvam o direito de família. Há um consenso em sede doutrinária que o direito de família não trabalha com causas repetitivas, que cada demanda de família tem peculiaridades muito pontuais. Então, o instituto é outro. A distinção entre IAC e IAC, aliás, o IAC, que é o IAC, né? Então, entre o IAC e o IRDR, que eu vou colocar aqui agora para os senhores, IRDR, artigos 928 e seguinte, esse sim, e seguintes do CPC. No IRDR, são questões de relevante aspecto jurídico, com grande repercussão social, e como o nome indica, que tem questões repetitivas, múltiplos processos.
IRDR, ninguém fica falando o nome completo, é IRDR para cima e para baixo, é a sigla de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. IRDR é uma sigla, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Deixa eu pegar um artigo que possa resumir aqui o conteúdo do IRDR. Caralho, eu não estou muito bem, não. IRDR não é 928, não. Me perdoem que eu fiz uma besteira. Falei errado, é 968, cadê? 976, me perdoe. 976. Queria eu poder riscar isso aí. Não é o 928. A cabeça falhou. É o 976 e seguinte. Corrijam aí, por gentileza. 976 e seguintes do CPC. E aí o primeiro que começa o IRDR, ó, vai dizer, ó, é cabível a instauração do IRDR quando houver simultaneamente a repetição de processos, então múltiplos processos, que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e tenha risco à isonomia e segurança jurídica. Então, se tem múltiplos processos que possam gerar decisões contraditórias, é cabível o IRDR. O traço distintivo, portanto, entre o IAC e o IRDR é a previsão de existência de múltiplos processos ou não. No IAC não tem múltiplos processos, no IRDR tem múltiplos processos. Ok? E o terceiro item do artigo 927, inciso 3º, é a letra C, né? RR, recursos repetitivos. Então, esses recursos repetitivos são o RE, eu chamo assim, ó. Eu coloco assim. Vou botar por extenso que os senhores não conhecem ainda. RE apóstrofe R, como eu chamo. Cada um tem a sua sigla, né? Recurso extraordinário repetitivo. Porque tem quem coloque RE e tem quem coloque REST, assim, ó. Aí é formas distintas de chamar. O RE puro é o recurso extraordinário, ou o REST puro é o recurso extraordinário que vai ter o julgamento dele sozinho. O RE com apóstrofe R é que é um recurso extraordinário repetitivo, tá? A mesma coisa o RESP. RESP repetitivo. É o recurso especial repetitivo. Nós falaremos sobre o recurso extraordinário, o recurso especial e a técnica de julgamento repetitivo mais para perto do final do curso. Mas já para adiantar aqui, o recurso extraordinário é julgado pelo STF, o recurso especial é julgado pelo STJ, e essa técnica do recurso repetitivo e a sua correspondente eficácia vinculatória está previsto no artigo 1038. Esse eu tenho certeza, não vou precisar olhar. 1038 do CPC. Vai dar um trabalho para copiar isso aqui. É o 1038, 1039. Botar o 1038 aí sem pretensão de ler, mas ele vai o procedimento do recurso repetitivo que nós veremos no momento próprio, tá? Então o relator lá no STF, no STJ, ele solicita manifestações, ele vai marcar audiência pública se for necessário, ele vai requisitar informações e aí ele vai depois, olha lá, o conteúdo do acordo abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida. E o 1039 vai prever que, decididos recursos,
os órgãos declararão prejudicado a análise dos demais, então a eficácia é vinculatória. Depois a gente explica isso melhor. Tá certo? Bom, então, recurso repetitivo, artigos 1038 e 1039 do CPC. Voltando ao 927, e até aqui não tem controvérsia, tá? Não, até apontei para os senhores a controvérsia do Marinoni, né? Que alega que só o que vem do Tribunal Superior pode vincular, mas é bem majoritário o entendimento que o que está no artigo 927, incisos 1º, 2º e 3º, tem eficácia vinculatória. O grande problema começa a partir do inciso 4º do CPC. Bom, vamos lá. Inciso 4º. Os juízes e os tribunais observarão o quê? Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Aqui nós temos alguns problemas. Não é nem problemas, é um ajuste fino para os senhores entenderem. Em primeiro lugar, o STF tem competência para prover sobre matéria constitucional. O STJ tem competência para se manifestar sobre matéria infraconstitucional. Tem algumas decisões do STF, algumas súmulas, alguns enunciados de súmula do STF que versam sobre questões infraconstitucionais. Isso vincula? Não. Mesmo para quem advoga que isso deve vincular, percebam bem a redação. Os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional. Porque antes de 88, nós só tínhamos o STF. E o STF fazia, até 88, aquilo que hoje em dia também faz o STJ. Então, essa dicotomia de competências, STF para norma constitucional, STJ para norma infraconstitucional, nem sempre existiu, pela simples razão de que o STJ não existia. Então, antes de 88, o STF julgava o que hoje o STF julga, e o STF também julgava o que hoje o STJ julga. Então, o julgamento do que hoje em dia se dá pelo RESP, recurso especial, antes era feito tudo, sempre, para Brasília, por um recurso extraordinário para o STF. E aí, quando formava o entendimento sobre uma matéria, aquilo era externado por meio de uma súmula. Só que é uma súmula do STF que versa sobre questões infraconstitucional. Antes de 88, as súmulas editadas antes de 88, até ali o número de 400 qualquer coisa do STF, a imensa maioria de norma infraconstitucional. Então aquilo não vincula. Isso aqui já é uma zona de certeza. Muito boa. A mesma coisa, os enunciados de súmula do STJ sobre matéria constitucional. Não vincula. Porque a competência do STJ para se pronunciar é sobre questões infraconstitucionais. Se o STJ proferir uma decisão com sentido vinculatório, ou pretensamente vinculatória a respeito de norma constitucional, primeiro que não poderia fazer. Segundo, aquilo não deveria estar numa súmula, no enunciado de súmula. E se tiver, aquilo não vincula com toda certeza. Então isso também é o Alex é um vácuo de competência. Ele está se pronunciando sobre o que ele nem deveria, na verdade, pronunciar. Não é um vácuo de competência, porque tem um órgão competente. Não é que tem um vácuo. Na verdade, ele se pronunciou sobre o que ele não poderia se pronunciar. Porque a competência para prover sobre norma constitucional, a interpretação final de norma constitucional, é do STF. E a competência para prover sobre norma infraconstitucional é do STJ. Então está muito bem definida a competência de cada um dos tribunais superiores. Muitas das vezes, eles se imiscuem um na questão do outro. A do STF é justificável, plenamente justificável. Por quê? Porque não existia STJ. Então, os enunciados sobre norma infraconstitucional estão ali porque ele tinha que estar, só ele podia julgar. Aquilo não é mais compatível com o sistema atual vigente. Quando criou o STJ em diante, ele parou de tratar. Agora, as decisões do STJ, que afirma, não em controle difuso todo juiz pode, mas que afirma que julga questões que era para julgar por meio de um recurso extraordinário, isso é um equívoco, uma falha de uma definição quanto à Constituição deveria ser remetido ao STF, e nem sempre o STJ faz assim. Tá? Então isso não vincula, de modo nenhum isso vincula. Uma outra dúvida que se coloca é a seguinte, tá,
Então, mesmo as súmulas do STJ sobre matéria infraconstitucional. Ok. Mesmo as súmulas do STF sobre matéria constitucional. Então, definimos bem aqui o que vai vincular. É muito literalmente o que está no inciso 4º. Ok? Aí vem uma outra questão. A outra questão é a seguinte. Veja, até 2015, essas súmulas, esses enunciados eram editados sem pretensão de vinculação. O que fazer com as súmulas que foram editadas antes? Então, há quem sustente que as súmulas do STF e os enunciados de súmula do STJ sobre seu respectivo âmbito de competência, então STF matéria constitucional, STJ matéria infraconstitucional, as súmulas anteriores ao Código de 2015 não devem vincular, porque não vieram com esse propósito e não necessariamente percorreram um procedimento que nós veremos para a validade desses enunciados vinculatórios. É uma tese que eu até sou tendente a concordar. Eu só não acho se isso é conveniente. Me parece que é melhor tratar tudo como vinculatório, tudo no sentido do inciso 4º, né? Tudo que está na súmula do STF sobre matéria constitucional, tudo que está na súmula do STJ sobre matéria infraconstitucional. Por que me parece isso compatível? Porque esses tribunais já tiveram tempo de reformar, e o STJ reformou várias súmulas dele. O que ele não queria que fosse vinculatório, ele retirou. Me parece que o mais adequado é tratar mesmo como sendo tudo vinculatório, especialmente diante da interpretação lá do artigo 332 do CPC, que nós falamos na aula de processo civil 1, julgamento liminar de improcedência, faz menção também às súmulas. Salvo engano, é o 332, inciso 1º. Então, para não gerar confusão, para mais ajudar do que atrapalhar, eu acho melhor deixar tudo como vinculatório. Tá? Mas eu admito que é um raciocínio que faz muito sentido. Só que eu também acho que também faz muito sentido os tribunais, e como eles realmente fizeram, fazer um pente fino e uma revisão nas súmulas. Então, as enunciados de súmula do STJ, que são sob norma infraconstitucional, a imensa maioria, eles reviram. E eles cancelaram o que acharam adequado cancelar. A mesma coisa fez o STF. Tá? Bom, e aí, por fim, me parece que o mais problemático é realmente esse 927, inciso 5º, que, vamos assim dizer, do jeito que consta a redação, é quase que indefensável. Tá? E não é também, de todo modo, a minha pretensão aqui defender o legislador, mas é pelo menos mostrar para vocês a intenção. Mas mesmo eu mostrando a intenção, a questão é que a redação está muito ruim. O Alex pergunta, prof, aonde entra a competência implícita nestes casos? Veja, a competência implícita, Alex, não se confunde com a atribuição constitucional. Né? É claro que o STJ ele pode se pronunciar sobre questões constitucionais, mas não no sentido definitivo. O STJ ele não tem competência. Vejam lá a distinção do artigo 102 para o artigo 105 da Constituição Federal. Em alguns casos, é claro que, por exemplo, no controle difuso de constitucionalidade, pode o STJ se pronunciar, mas ele também deve respeitar aquela reserva de plenário que os senhores já devem ter analisado. Né? Então, o fato de termos competência realmente implícita em alguns casos, isso não permite avançar para uma análise de vinculação. Então, me parece que o mais formal aqui, técnico, é você rejeitar uma eficácia vinculatória pelo que não é da competência precípua em nível constitucional desses tribunais. Tá? E aqui, veja, também não tem muita discussão quanto a isso, não. Tá? Que deve ser dada interpretação restritiva a esse inciso 4º, isso para os que defendem que tem eficácia vinculatória, isso também é batido. Isso é bem consensual. Tá? E aí, por fim, como eu lhes dizia, o inciso 5º. E está muito ruim a redação. Né? A maioria torce muito. Valeu, Alex? A maioria torce muito o nariz para esse dispositivo, porque realmente, do jeito que ele foi. Olha o que está escrito ali. Ó, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Mas vejam, o que é orientação? Isso aqui é de uma amplitude sem tamanho.
é muito complicado você extrair uma interpretação constitucional, vamos assim dizer. Eu até, como eu participei daquele grupo de pesquisa, que eu não sei se eu já falei com os senhores, no curso do meu mestrado e do meu doutorado lá na UERJ, eu até tenho noção do qual foi a intenção do legislador, mas ninguém analisa aqui a alma do legislador, né? Como falam em espírito da lei, e não se analisa também a intenção do legislador. Isso deve ser algo que seja possível de se interpretar diante do ordenamento jurídico. E o que importa ali é que o que saiu aprovado é o termo orientação. E o grande problema está na orientação. Porque, veja, plenário ou órgão especial, né? Então, plenário são todos os desembargadores de um tribunal, todos os ministros. Órgão especial é quando você tem uma redução, né? Quando alguns atuam por representação. Então, no Tribunal de São Paulo, são 600 desembargadores. Você não vai reunir todos no plenário, né? Você elege alguns desembargadores por antiguidade, por merecimento, em geral por antiguidade, para formar o órgão especial. Então, ou é plenário ou é órgão especial. Cada tribunal só tem um desses dois, ou plenário ou órgão especial. Veja, imagine que o plenário do tribunal emita uma orientação administrativa. Isso não pode ser vinculatório, porque isso é uma função atípica do Poder Judiciário. A função típica para o exercício da jurisdição é para julgamento de casos concretos. E num caso concreto, o tribunal não emite orientação. Num caso concreto, o tribunal julga, exerce jurisdição. Então, esse termo ali, orientação, ele está muito mal colocado realmente. Que isso poderia ensejar, e eu tenho tive muito trabalho de tratar disso na minha tese, é que isso jamais pode descambar para a função atípica do Poder Judiciário. Seja a função, primordialmente a função executiva, de orientação dos seus pares. Isso não pode ser vinculatório a esse ponto, porque senão você vai atribuir implicitamente o poder de legislar para aquele tribunal. Se for obrigatório a canetada que eles derem a nível de orientação, e todo mundo tiver que submeter, isso é um poder de legislar. Isso vai virar uma norma geral e abstrata, que seria um equívoco. A função típica do judiciário não é legislar. A interpretação possível, a única interpretação possível do inciso 5º, e que me parece até fazer sentido, mas foi mal redigida, é o julgamento. Então, como que se interpreta esse inciso 5º? O que seria vinculatório é o julgamento de embargos de divergência. Embargos de divergência, nós veremos aqui, é uma modalidade de recurso que é cabível no STF e no STJ para eliminar divergência interna. Veja como é que isso bate com o que nós vimos hoje ainda mais cedo, naquela questão lá da estabilidade e da coerência. Isonomia, respeito à linha decisória, eficácia horizontal, evitar divergência interna. Nós temos um recurso para eliminar a divergência interna. Então, quando nós temos uma turma do STF pensando uma coisa, uma outra turma pensando outra coisa sobre uma mesma questão, é cabível embargo de divergência para o plenário do STF. E aí o que o plenário do STF decidir é vinculatório para todas as turmas que ele compõe, inclusive para os órgãos que estão abaixo. Ok? Corte Especial do STJ está julgando ali entendimentos conflitantes de uma sessão com outra do STJ. O que ele decidir, a Corte Especial, tem eficácia vinculatória para dentro do STJ, para todas as cortes, para eliminar a divergência interna. Nós veremos, quando dos embargos de divergência, que a finalidade dele é justamente essa, eliminar a divergência interna. Não deixar perpetuar a divergência interna. E parece fazer sentido que isso seja vinculatório. Parece fazer muito sentido, diante de tudo que nós analisamos aqui. Até na tese do Marinoni isso faz sentido. É um pronunciamento de um tribunal superior. Só que o grande problema do inciso 5º é aquela palavra que está ali, orientação. A orientação deve ser interpretada como exclusivamente decisão proferida em julgamento de embargo de divergência. Fora disso, você estaria dando poder demais para os tribunais. E aí aquela tese do Dworkin para evitar arbitrariedades poderia ser justamente o contrário. Tá? Então, é essa a forma que eu interpreto, essas são as referências
aos incisos do artigo 927. Vamos agora ao último tópico, para encerrar mesmo esse primeiro item do curso e também essa nossa aula de hoje. Também já está no limite, né? Vai ser no horário certinho. Bom, então o que eu quero ver com os senhores, meus amigos, para acabarmos esse primeiro tópico, são os requisitos de validade dos pronunciamentos vinculatórios. Porque, vejam, eu até agora tratei com os senhores considerações bem abstratas sobre constitucionalidade, as teses cabíveis, e o que eu trabalhei na minha tese, tese cabível, né? Então as teorias, correntes existentes, e o que eu trabalhei na minha tese, para não ficar repetitivo, foram justamente esses requisitos de validade dos pronunciamentos vinculatórios. Trabalhei tudo isso, evidentemente, mas me pareceu importante tratar disso. Eu estou para publicar minha tese, estou definindo essas questões com a editora, tanto do meu livro quanto da minha tese. Daqui a pouco deve ter maiores informações aí. Na minha tese, eu procurei trabalhar com os requisitos de validade desse sistema de pronunciamentos vinculatórios, porque nós vivemos em um Estado democrático de direito, pelo menos um pretenso Estado democrático de direito. Não basta, eu gosto sempre de lembrar do que o Barroso diz sobre isso, né? O Estado democrático de direito seria uma entidade com dois corações, e só fica em pé, só se mantém viva com o batimento dos dois corações. De um lado bate o coração do direito, do outro lado bate o coração da democracia, Estado democrático de direito. O Estado de direito é aquele que se vincula à ideia de legalidade. Então, para aplicar o que está no ordenamento jurídico, né? O princípio da legalidade, que hoje em dia evoluiu para o princípio da juridicidade. Princípio da juridicidade. Só que isso foi o que nós analisamos aqui. Só que não basta, né? Para que os atos do poder público sejam legítimos, para que os atos do poder público sejam válidos, além de compatível com o direito, que é a ideia de juridicidade, eles devem ser compatíveis também com o aspecto democrático. E o aspecto democrático gira em torno da legitimidade. Então nós temos a legalidade, Estado de Direito, nós temos a legitimidade, Estado democrático. Então, para que seja válido esse sistema, para que seja legítimo esse sistema de vinculação, eu procurei identificar se lá o artigo 1º da Constituição Federal, e é nesse artigo 1º da Constituição Federal que aparece a referência ao Estado Democrático de Direito, vai lá no parágrafo único desse artigo 1º, aparecer a ideia que todo poder emana do povo. Tal. Nós sabemos que o modelo de democracia representativa ele está em queda, se é que ele não está em falência, né, vamos assim dizer. Esse modelo em que você vai de tanto em tanto tempo, em 4 anos nas urnas, para ser enganado, para fingir que acredita e para votar. Ninguém está aqui defendendo que não tem que ter voto, né? Democracia é o melhor dos regimes. Tem várias falhas, mas ninguém nunca identificou nada melhor. Claro que é muito importante esse tipo de democracia representativa, mas ela não é mais suficiente. As sociedades mais evoluídas, elas trabalham com outra ideia de democracia. É uma leitura que a teoria do processo cooperativo faz, inclusive sobre o processo. O processo ele acaba sendo uma válvula de democracia, porque o exercício da jurisdição, ao final, é um ato de poder do Estado. Quando o juiz julga, ele está praticando, portanto, um ato coercitivo, um ato que demanda do império do Estado, e ele só faz isso, ao final, de modo válido, se ele viabilizou a participação em contraditório dos sujeitos envolvidos. É a leitura contemporânea do contraditório que eu sempre faço com os senhores. Na leitura contemporânea do contraditório, o contraditório participativo, nós temos a garantia de ciência, de manifestação, de não surpresa e de influência, de participação. Isso acaba sendo uma modalidade bem mais concreta, bem mais tangível de democracia. Os interessados naquele ato jurisdicional
tem que lhe ser assegurada a participação. E isso é ainda mais importante, ainda mais caro e imprescindível no modelo de vinculação, quando a decisão proferida no processo entre João e Maria, vamos assim dizer, imagina um IAC, um IAC, que nós vimos que é uma questão não repetitiva. Nós temos lá o processo do Arthur em face de uma operadora do plano de saúde. E é uma discussão que não vai gerar processo coletivo. Pensa numa relação entre dois vizinhos, que trata de uma questão social muito importante. Pensa na relação direito de família. Como é que aquilo pode ter um conteúdo extra partes? Porque a vinculação é isso, é um conteúdo extra partes. Como é que aquilo pode ter um conteúdo extra partes sem a participação da sociedade, dos demais interessados? E foi isso que eu procurei analisar. E eu cheguei à conclusão que o sistema ele é válido, porque ele permite, ele conta com a participação, com a presença desses institutos que eu vou passar aqui para os senhores. A democracia participativa, então a validade, espera aí que ele desmarca ali, a validade da vinculação, ela se associa à ideia de democracia participativa, que é uma complementação, portanto, da democracia representativa, democracia participativa, e aí ela tem alguns requisitos, né? Os requisitos de validade, ao meu ver, seriam esses aqui, ó, e eles se fazem presente. Em primeiro lugar, a publicidade ampliada. Uma ampliação da publicidade. Não basta uma publicidade entre as partes envolvidas se as consequências jurídicas vão transbordar as partes envolvidas, vão atingir terceiros. E aí percebam que o artigo 927, parágrafo 5º, nos faz uma referência a essa ideia, justamente que eu procurei investigar. 927, parágrafo 5º. Está lá previsto que os tribunais devem dar uma ampla publicidade. Os tribunais darão publicidade aos seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. A forma de se interpretar é que essa publicidade não é aquela mera publicação no Diário Oficial entre as partes envolvidas. Então você consegue achar no site de cada tribunal, tem lá uma referência a essa homepage, sei lá, não, esse link, a essa aba de quais são os pronunciamentos vinculatórios. Tanto antes quanto no depois, né? Então você tem que dar essa ampla publicidade antes da formação, no curso do procedimento que pode ensejar a vinculação, justamente para permitir o passo seguinte, que é o contraditório participativo, que é a participação efetiva de terceiros interessados. E depois também, já tendo sido formado o pronunciamento vinculatório, que se dê publicidade àquilo, porque vai vincular terceiros. Então, o 927, parágrafo 5º, ele deve ser lido como uma ampla publicidade, para ampliar a chance de cognoscibilidade, né, de conhecimento da questão a ser decidida ou já decidida, e ela deve ser observada tanto antes quanto, naturalmente, depois da formação. E os procedimentos, de modo geral, dessas vinculações, de modo geral, tem na lei de regência, tem no dispositivo de regência, a previsão de uma publicidade ampliada, além do 927, parágrafo 5º. Bom, então, o segundo requisito que eu procurei analisar é a ideia, como eu já mencionei, do contraditório, também ampliado. Um contraditório participativo, aquele que tem aquelas 4 garantias, aquele que assegura o direito de influência, aquele que assegura o direito de não surpresa, aquele que decorre do modelo cooperativo de processo lá do artigo 6º. Então, você deve permitir a participação de todos aqueles que possam, de alguma maneira, ser atingidos. Somente será legítimo se for assegurada a participação
a influência. Então, você deve ampliar a participação. Não apenas a participação das partes. E aí nós vamos tangenciar instituto como participação de amicus curiae e audiências públicas. O próprio Código de 2015, ele foi antecedido por várias audiências públicas. A comissão de organização do Código, no Senado e na Câmara, percorreram o Brasil, realizando audiências na elaboração do Código. Então, na elaboração de um pronunciamento vinculatório, com mais razão ainda, aquilo vai ser vinculatório para todos que se encaixarem na situação. Então, você permite que amicus curiae participem, você abre uma audiência pública para deixar aqueles que serão impactados de alguma maneira ir lá e espernear, e gritar e reclamar, ou seja, tá? Um contraditório ampliado. E há a previsão também desses institutos. Mencionei aqui ainda agora o 1038, o relator ao julgar um recurso repetitivo, e algo parecido acontece no IRDR também, em todos eles. Ele pode designar uma audiência pública com essa finalidade, para ampliar a participação e o contraditório. E, por fim, a fundamentação analítica. A lógica do sistema de vinculação, como diz o professor Alexandre Câmara, com a propriedade que lhe é peculiar, é trabalhar melhor para trabalhar menos. Então, não é os pronunciamentos vinculatórios, não adianta, claro, isso não poderia ser analisado, isso não poderia ser aceito em nenhuma decisão. Quanto menos numa decisão que vincula o juiz fundamentar mal. O juiz julgar a toque de caixa. Aqui é melhor você espera um pouquinho, descansa um pouquinho, julga bem julgado, porque eu disse que no common law, a ideia de precedente vem de uma decisão paradigmática, que ela é aplicável pelos seus próprios argumentos e pelo lugar de fala de quem julga. Mas se quem julga lá em cima, os tribunais superiores, essencialmente, cada hora se manifestam de um jeito ou proferem decisões mal fundamentadas, naturalmente, a chance de aquilo convencer, porque a fundamentação é para externalizar os motivos da decisão. Então, tem na fundamentação uma carga que lhe é inerente de convencimento. Convencer as partes, convencer a sociedade. Né? Então, os juízes têm que observar, naturalmente, o artigo 489, parágrafo 1º, e proferir uma boa decisão, bem fundamentada, ainda que isso demande bastante tempo, porque é justamente o atributo e a qualidade da decisão que formou no common law, e aqui vai ser também um grande diferencial para que nós tenhamos um sistema de vinculação que pegue. Né? Por que nos Estados Unidos a Suprema Corte julga, a última vez que eu vi, 8 recursos por ano? 8 recursos por ano. Aqui é capaz de, numa sessão, o STF julgar 80 recursos. Lá julgam 8 por ano. Por quê? Porque o país para ver a decisão da Suprema Corte. Quando vem decisão, vem uma baita decisão. Então eles preferem julgar menos para julgar melhor. E julgar melhor, eles vão julgar menos. Porque nós temos que passar por uma questão de convencimento. Você consegue muito facilmente ver quando é uma boa decisão. E mesmo que você não concorde, você vira para o seu cliente e fala assim, perdemos, cara, mas do jeito que está, a gente vai continuar perdendo, que é uma boa decisão. Tem muito como fugir dessa argumentação. E o contrário você também percebe muito facilmente. Perdemos, a decisão está muito fraca, a decisão muito mal construída, nós vamos conseguir reverter isso muito provavelmente. Nós não podemos ter essa visão num pronunciamento que é vinculatório. A fundamentação deve ser, portanto, arrebatadora, fundamentação analítica. O que o juiz tem que pensar, o julgador tem que pensar, o ministro tem que pensar, é que ele tem que fazer a melhor decisão, mesmo que ele perca muito tempo para isso, porque ele vai julgar aquilo uma vez só. Ele não vai julgar mais centenas de milhares de recursos idênticos. Tá? Bom, e uma última consideração que eu faço com os senhores é que esses requisitos de validade, eles são tanto no antecedente quanto no consequente, no pós-precedente, né? No pós-pronunciamento vinculatório. Então, para que ele surja de modo válido,
ele tem que observar a publicidade e o contraditório à fundamentação. Mas para que seja aplicado de um modo válido também, nós tratamos disso aqui antes, nós vimos que a lógica da vinculação não é engessar o direito, então não é para também aplicar toque de caixa, você tem que conceder uma publicidade após a formação do pronunciamento vinculatório, você tem que permitir o contraditório, a parte tem que ter o direito de mostrar que aquilo tem que ser superado, que aquilo é distinto do seu caso. E, naturalmente, o juiz, ao aplicar um pronunciamento vinculatório, ele tem que justificar da onde veio o fundamento vinculatório, qual é a ratio decidendi do pronunciamento vinculatório, qual é a característica do caso sob julgamento e por que ele se aplica. Ele não pode pretender resumir, senão não vai dar certo. Julgo procedente, julgo improcedente com base no respital. Não vai dar certo. O sistema de pronunciamento vinculatório não veio para encurtar o trabalho, não veio para facilitar nesse sentido de fazer um serviço de porco. Você tem que trabalhar bem trabalhado com o pronunciamento. Então, esses requisitos são tanto no antecedente quanto no consequente. Tanto antes quanto depois da formação do pronunciamento vinculatório. Então, a lógica de se encarar a vinculação, ela não é estática. Ela não gera uma petrificação, um engessamento do direito. Ela é uma lógica dinâmica, que permite o contraditório, a argumentação, para fins de buscar, eventualmente, a superação ou a distinção. Para isso, os senhores vão ter que trabalhar bem também com os precedentes. Os advogados têm que trabalhar bem com o precedente. Tem que buscar a ratio decidendi. Qual é o conteúdo que vincula dentro do acórdão. Você só sabe fazer isso, você só consegue fazer isso lendo todo o acórdão. Você tem que entender muito bem o enunciado da súmula. Para isso, você tem que ver todos os precedentes que ensejaram a súmula, para que você possa verificar se a súmula, se aquele conjunto de texto está dizendo que realmente foi a intenção do tribunal, ou se tem alguma divergência. E outra, para saber se o seu caso, que está sob julgamento agora, ele se amolda às circunstâncias fáticas dos casos que ensejaram a súmula. Caso contrário, é a sua chance de buscar a distinção. Ok? Bom, com isso, meus amigos, a gente encerra então essa primeira parte da nossa disciplina. E na semana que vem, não vale a pena começar hoje, não tem nem muito cabimento, sejamos francos. Na semana que vem a gente começa a tratar do procedimento recursal, dos recursos, e tem bastante coisa para ver. Tá certo? Tudo bem? Vou interromper a gravação aqui então.